Olá pessoal, aqui quem fala é o Michael Oliveira e hoje eu estou recebendo um convidado muito especial. Na verdade foi uma das grandes surpresas que eu recebi no marketing digital e também na minha carreira, que foi passar a ser visto, né, a ser assistido por pessoas incríveis, como essa pessoa que eu estou convidando hoje aqui para essa entrevista, que é o professor Johnny Silva. Tudo bom, professor? Prazer, Michael Oliveira, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com você hoje, falando para o seu público aí do marketing digital. Uma grande satisfação. Nossa, vocês não têm ideia de quem é o professor Johnny, tá? Eu vou pedir para ele contar rapidamente, ele vai ter que resumir o currículo dele, porque senão a gente vai ficar quase meia hora só ouvindo o que esse homem já fez na carreira dele. Professor, fala pra gente. Tá. Quem Michael, é o professor Johnny Silva? Michael, a gente estava conversando, eu sou brasileiro, sou paraibano, na verdade, sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba. Cheguei a trabalhar como engenheiro em empresa multinacional e vim fazer mestrado em Florianópolis e sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 21 anos. E, entre outras coisas, morei fora do país por questões de estudo e, mais recentemente, há poucos anos, eu voltei de um pós-doutorado que fiz na NASA, onde eu trabalhei no Vale do Silício. Uau. Então, esse é um breve resumo da história. Só trabalhou na NASA, tá? Nada mais do que isso, nada mais nada menos. Bom, e por que a gente decidiu fazer essa entrevista e começar a conversar com o professor Johnny, que é uma pessoa super acadêmica, né? Um catedrático, vamos dizer assim, e ele de repente se viu entrando no marketing digital. E eu quero saber por quê, professor Johnny, por que você decidiu entrar de cabeça no marketing digital? Na verdade é assim, Michael, o que aconteceu foi que quando eu voltei da experiência da NASA, eu fui convidado a dar palestras sobre os projetos técnicos que lá desenvolvi. Eu desenvolvi 3 projetos e publiquei 3 artigos com 6 pesquisadores de 4 países. E no ano de 2012, eu voltei início de 2012, eu dei 3 palestras, 2 aqui em Florianópolis e uma em Joinville, e no final das palestras os alunos perguntavam: professor, como você chegou na NASA? E aí eu percebi que eu tinha um case motivacional na mão. Eu tinha sido coordenador do curso de graduação em engenharia mecânica por 4 anos, antes da experiência do pós-doc, e resolvi começar a investir no mundo das palestras presenciais. E eu, pelo meu currículo, que é, digamos assim, um pouco científico, técnico, eu resolvi fazer também cursos extras, cursos complementares. E fiz cursos em coaching, fiz cursos de programação neurolinguística. E mais recentemente eu percebi que uma das possibilidades de você expandir a sua audiência e chegar a abordar, conversar com outras pessoas que talvez você não teria contato, é através da internet, do marketing digital, vídeos, e-books, livros, etc. E daí eu resolvi investir nisso aí e estou dedicando parte da minha energia e investimento nessa parte também. A gente estava conversando um pouco antes dessa gravação sobre aquele lance de a gente não é conhecido ou a gente, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com ensinar o topo da pirâmide educacional no país, né, por exemplo. Os caras mais inteligentes desse país, que são professores universitários, PhD, mestrados, doutorados, os caras basicamente mal conhecem alguma coisa fora da área que eles estão inseridos, né? Eles realmente sabem muito daquilo que eles fazem, mas existem várias outras zonas que eles simplesmente não conhecem nada. E o marketing digital é mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu acho que o marketing digital é uma ferramenta, é uma possibilidade, uma estratégia de você penetrar em outros nichos com os quais você não conviveria. Eu tive a experiência de fazer alguns cursos depois que voltei, nessa minha trajetória de palestrante e coach, e pude perceber que pessoas são como tribos diferentes. E essas tribos nem sempre se encontram. E nos eventos de marketing digital, que eu pude já acompanhar pela internet, e talvez vá em um agora em maio, dá para ver que lá você tem pessoas de diferentes tribos, porque são diferentes tópicos, diferentes temas, em que essas pessoas se encontram num propósito maior. Quer dizer, realmente influenciar pessoas utilizando a internet como principal plataforma e infoprodutos. Então, acho que, de certa maneira, o marketing digital, ele integra essas várias tribos, né? Isso é uma grande vantagem. Quando a gente fala de integrar, de chegar em mais pessoas, o que o senhor via antes disso, né? Vou escrever um livro, sei lá, vou fazer palestras. Qual era a tua visão antes do marketing digital e o que mudou agora? Na verdade, assim, eu acho que eu complementei a visão que tinha, porque eu ainda tenho interesse e atuo na área de palestras presenciais, tenho um projeto de livro, a gente estava conversando sobre isso antes, mas acho que o marketing digital, ele é como se fosse um catalisador, ele potencializa tudo que você vai fazer. E ele talvez amplie em 10 ou 100 vezes o teu potencial.
notadamente se você conseguir fazer produtos que tenham impacto mundial, por exemplo, no inglês, né? A gente estava falando sobre isso antes. Então, acho que o marketing digital vai fazer aquele perfil que você já tem no mundo presencial, no mundo real, ter um crescimento exponencial. Isso é a grande questão. Só que você tem que estar preparado para o retorno. O retorno pode ser muito além da expectativa. Né? Sim, sim. Professor, antes da gente passar para o próximo tópico, de falar o que o senhor vai fazer daqui para frente, eu queria que o senhor contasse a experiência de trabalhar na NASA. Porque, para nós brasileiros, pouquíssimos brasileiros trabalharam na NASA, no desenvolvimento, pesquisa, enfim. Como que foi chegar lá e como que é trabalhar num lugar como aquele? Na verdade, eu ainda continuo mantendo contato com pesquisadores da NASA. Recentemente, inclusive, houve trocas de e-mails e possíveis projetos que a gente desenvolve em conjunto. Eu me envolvi em 3 projetos, quer dizer, eu trabalhei em 3 projetos. A minha área específica é inteligência artificial, IA, inteligência artificial, que notadamente tem a ver com construir sistemas inteligentes, sistemas que façam atividades, tarefas que precisam de alto valor cognitivo. E a NASA tem pesquisas muito avançadas na área de sensores, porque todos os equipamentos, todos os sistemas espaciais, aeroespaciais, necessitam de vários sensores. E eu trabalhei num projeto ligado a falhas em sensores. A NASA tem um prédio chamado Base de Sustentabilidade, você pode procurar isso, Sustainability Base, no Google, você vai achar. E esse prédio, ele agrega tecnologias que são usadas no espaço e na Terra, no aspecto sustentável, no aspecto ambiental. Isso foi um concurso que foi feito entre vários centros da NASA. E eu também trabalhei na área de aviônica, que tem a ver com a interface homem-computador, porque se você olhar um painel de avião, o que aquele painel fornece ao piloto são informações. E saber trabalhar com essas informações tem a ver com ergonomia de software. Eu também atuei nessa área durante um período de apenas 1 ano. E acho que foi uma experiência fascinante. É interessante notar para a sua audiência, Michael, que a NASA não é um espaço só. A NASA tem vários centros e existem centros de pesquisa. Então, eu trabalhei num centro de pesquisa. Os 2 centros mais famosos são Cabo Canaveral, na Flórida, e Houston, que é o quartel-general das operações, que fica no Texas. Na Califórnia, existem 3 centros da NASA e eu trabalhei num deles chamado Ames, que fica ao sul de São Francisco, exatamente na região chamada Vale do Silício, que é o Silicon Valley, super famoso. Né? Por exemplo, a cidade de Mountain View, onde está o Ames, é onde está a sede da Google. A sede mundial da Google fica lá a 10 minutos do Ames. E eu tive a oportunidade de visitar a sede da Google. Então, realmente, além da experiência realmente incrível de trabalhar na NASA, eu tive a vivência de morar no Silicon Valley durante 1 ano. Talvez isso tenha aberto a sua visão empreendedora, porque é difícil ver. A gente estava comentando aqui nos bastidores que quando você fala com alguém que é professor universitário, que é um cara que entende muito das coisas, se você de repente discordar uma vírgula do que ele pensa, ele te ataca, ele quer defender o ponto de vista dele, custe o que custar. Então, talvez não seja uma coisa que agrade todo mundo, né? Eles não, por exemplo, se tem um professor de educação física que está ensinando pela internet, por exemplo, hoje, se você discorda de uma vírgula do que aquele cara faz, né? Talvez você vai, nossa, aquele cara é um picareta, aquele cara não serve para ensinar isso. Então, quando você tem uma visão empreendedora, você passa a meio que tolerar algumas coisas. Ninguém é dono de 100% da verdade, né? É verdade. Eu acho assim, o desafio é o seguinte, é sair da sua zona de conforto. Porque no momento que, por exemplo, no meu caso, eu atingi a condição de ser professor universitário, com doutorado, etc., e pós-doutorado, mas entrei em áreas completamente novas, comecei a estudar com pessoas universitárias ou até nem universitárias, existe uma atitude que eu defino como humildade intelectual. E, de fato, Michael, o que eu conto na minha palestra, que é uma jornada rumo à NASA, foi assim, a humildade intelectual e a visão de querer desafios e a disponibilidade de receber nãos foram os elementos que eu tive no início do projeto de um pós-doc. Eu não tinha sonho de trabalhar na NASA. Minha meta era ir para Stanford. Sim. Acabei eu sendo aceito por Stanford, mas aconteceu um problema de e-mail, eu acabei indo para a NASA. Coisa chata, né? Mas isso aconteceu. Serve a NASA mesmo. Isso é verdade, o que aconteceu, eu acabei indo para lá, foi uma coincidência. Mas assim, eu parti do princípio que só iria para as melhores universidades americanas. Esse desafio. Mas isso requer uma atitude de humildade intelectual. E nem todas as pessoas nesta posição, que a gente estava comentando antes da entrevista, entre aspas, no topo da pirâmide educacional do país, têm a disponibilidade e humildade intelectual de começar uma coisa quase nova. E eu comecei 2 novas carreiras,
agora praticamente é 1 ano e meio atrás. Legal. E acho que é disso que a gente devia falar agora. Porque o professor Johnny quer ser palestrante, ele já deu algumas palestras e tal, ele quer focar nisso e ele quer focar também em carreira. Vamos falar disso e de repente eu vou tentar aqui, vamos fazer nessa entrevista aqui, de repente um coach para eu te passar algumas dicas do que pode ser feito, o que eu faria se estivesse no seu lugar agora. Fala para a minha audiência então, o que exatamente você quer fazer? Tá, eu quero adotar um pouco da experiência que eu tive, usar um pouco da experiência que eu tive na área de carreira, porque assim, eu desisti de um trabalho na multinacional relativamente tranquilo para fazer mestrado. E eu disse recentemente numa entrevista há 1 ano e pouco atrás, que essa foi a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida. Eu tinha 22 anos quando eu vim para Florianópolis, né? Então assim, eu acho que essa experiência que eu tive, não só no Brasil, mas fora, pode ser um motivador para as pessoas definirem momentos da sua carreira, terem decisões chaves na sua carreira. Eu diria alguns exemplos. Por exemplo, o fato de que o que me levou a sair de um emprego como engenheiro e fazer mestrado em 1988. Eu tinha um futuro relativamente previsto e também sair dessa zona de conforto. O que me levou a sair de uma situação relativamente confortável, professor na universidade, etc., aqui, para fazer um pós-doc nos Estados Unidos, coisa que o sistema não me exigia. Então, isso foi também uma coisa, digamos assim, disruptiva, uma coisa não convencional. Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Voltando ao Brasil, o que me levou a, nessa posição de professor universitário, criar uma carreira de coach e palestrante, novamente. Quer dizer, foram momentos diferentes e todos eles podem agregar a vida de várias pessoas, né? Eu acho que o coach me deu assim, me agregou o fato de que eu já era orientador de pós-graduação, já tinha orientado mestrado e doutorado, e um dos papéis que um coach pode fazer na sua vida é ser um mentor, ser um tutor, né? E acho que já tinha esse perfil de coach, tanto que a minha palestra no CBC foi out-coach, foi pesquisando na NASA, um case de out-coach, né? Acho que isso é um diferencial. O que eu quero contribuir? Eu quero contribuir para as pessoas se motivarem na carreira, tanto para continuar na carreira que você está, mas de maneira diferente, dando saltos qualitativos, mas às vezes até para mudar de carreira, ou abrir novas frentes. E eu posso dizer isso como alguém que conseguiu, né? E eu acho que o diferencial hoje em dia pode dizer o seguinte, conhecimento em ação gera transformação. Acho que isso é um monte da minha vida. Quando eu voltei dos Estados Unidos, um aluno chegou para mim e falou assim, Johnny, você foi audacioso e corajoso. Você foi audacioso porque você se viu lá. E você foi corajoso porque você foi. Porque são duas coisas diferentes. Tem muitas pessoas que são muito audaciosas, mas não têm coragem na hora realmente que a porta se abre. Você pode ser audacioso para bater. Você tem que ter coragem para a porta entrar quando a porta realmente abrir. Sensacional isso. Sensacional. Então, eu resumo um pouco dessa história numa frase que eu elaborei para um site de palestrante, que diz assim, seja audacioso na sua visão, mas seja comprometido no seu planejamento e seja corajoso em suas ações. Quando você combina tudo isso, você vai longe. Então, são 3 elementos diferentes na vida. Nós, brasileiros, não somos os melhores referências do mundo em termos de planejamento, né? Nem de execução, em alguns casos. Haja vista como está o país e outras situações. E eu acho que a pessoa ter a disciplina de planejar é uma das grandes virtudes. Mas também, às vezes, você tem que sair da caixa. Então, por exemplo, eu vim de um estado relativamente pobre no Brasil, a Paraíba, e acho que consegui chegar a um estado diferencial, digamos assim, na vida das pessoas. E eu quero contribuir para as pessoas sair. Se eu puder contribuir no mundo presencial, como já estou fazendo, mas também no mundo virtual, no mundo online, eu acho que é luz sobre luz. Olha, um dos nossos mentores, o Conrado, ele costuma dizer que existe o mundo. No mundo online é só uma parte do nosso mundo. Exatamente. Só que no mundo online a gente chega em mais pessoas, né? Hoje você tem um centro de influência que você pode chegar nos teus alunos da UFSC, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, você pode chegar, de repente, em alguma outra universidade que você vai dar uma palestra, mas quando você está pela internet, você fala com gente do mundo todo. E isso é sensacional, né? Isso você consegue abrir a sua mente e a mente das outras pessoas à distância, né? Tem pessoas que me assistem, por exemplo, que moram do outro lado do país, cara, e, nossa, eu saber que eu já influenciei alguns deles a tomar algumas decisões corretas, isso me deixa muito feliz. Então, isso traz uma satisfação pessoal muito grande, muito grande. Bom, como você vai trabalhar com carreira, tá? Eu acho muito inteligente isso de trabalhar via internet, porque você consegue chegar nas pessoas, né? Chegar num executivo que
está estagnado, que não consegue crescer, ou naquele cara que já chegou no topo, mas que não sabe que ele pode ir além do topo, né? Eu acho que fazer isso com vídeo é a coisa mais simples do mundo, né? Porque as pessoas, chega um momento que elas... O que eu faço para avançar? Elas vão na internet, vão procurar alguma coisa relacionada a isso e eles têm que te encontrar. Então o primeiro passo é começar a falar com esses caras dia a dia, tá? Pelo menos um vídeo por semana, um a cada 15 dias. Sentar na frente da câmera, como a gente está fazendo aqui agora, e começar a falar, né? Falar isso que você está falando, mas olhando para a câmera como se estivesse falando com esse cara. Eu recomendo muito forte você trabalhar algumas redes sociais. O Facebook não muito, porque os executivos até têm o Facebook, mas mais para coisas pessoais. Eu acho que o LinkedIn e o YouTube são lugares perfeitos para isso, né? Eu uso muito pouco o LinkedIn, tá? Vou ser bem sincero. Mas em compensação, YouTube, né? Não, YouTube é a minha praia. Mas assim, eu acredito que o YouTube ele deixa você embedar os vídeos em qualquer lugar, então deve ter alguma forma de você propagar os teus vídeos dentro do LinkedIn. Não sei se fazendo anúncio impulsionado, não sei como é que é exatamente lá dentro, mas deve ter alguma forma de você aparecer mais para as pessoas. E o grande lance aqui é fazer o beabá, a escolinha, a cartilha do marketing digital, que é começar a fazer lista, ou seja, ter lá o seu autoresponder, uma página de captura com a sua foto, alguma coisa que queira, que indique, eu não sei se você vai usar muito, esse lance da NASA é perfeito, né? Porque todo mundo quer ouvir alguém que já esteve na NASA, que trabalhou para a NASA. Então, acho que isso tem que sempre associar uma coisa com a outra. Isso é ótimo, né? Porque, na verdade, foi o ponto de partida no caso, exatamente, né, Marco? Exatamente. Foi a alavanca da virada ali, né? Eu não voltei para o Brasil dizendo assim, vou ser palestrante um dia. Aconteceu. Eu já tinha dado palestras para cursinho como coordenador de curso. Mas eu percebi o lado motivacional que estava inato em mim. Mas aí agregou essa marca que é, digamos, mundial. Né? Então, uma página de captura mencionando o professor Johnny da NASA, isso é muito importante. E começar a manter relacionamento com essa lista. Preparar uma série de, sei lá, 10, 15 e-mails que você vai conversar com essas pessoas, de repente associar esses e-mails a alguns vídeos. Então, ter escrito o e-mail, depois gravar um vídeo sobre isso e embutir esse vídeo nesses e-mails. Isso é legal, assim, para as pessoas te conhecerem cada vez melhor, né? Elas começarem a te ouvir mais e dessa forma elas começam a chegar até você. E aí começar o lance do relacionamento por e-mail para futuramente, se um dia você quiser criar um produto, uma palestra, um serviço, um coach pessoal, você já tem uma lista de contatos altamente interessada e que te conhece, né? Que é o mais importante de tudo, né? Certo. Então isso é o que eu faria se tivesse começando praticamente do zero como você está agora. Quando nós conhecemos em início de março, eu publiquei que eu estava conhecendo uma das referências do Brasil em YouTube, né, em marketing digital. Então, tudo que vem de um especialista, sabe, Michael, a minha vida ensinou o seguinte, eu valorizo o conhecimento, não necessariamente a titulação. Quando eu trabalhei na Inglaterra, no meu doutorado, eu tinha um especialista americano que não era da academia, ele era da indústria, tinha 30 anos de experiência, e ele foi o meu principal especialista que validou o sistema que eu desenvolvi, que foi um sistema inteligente para projetar sistemas hidráulicos. Não entra no caso agora. Mas assim, o seu conhecimento, o conhecimento de todo especialista, para mim é de grande valia. Que eu vivo disso aí. Eu vivo de engenheirar o conhecimento das pessoas em software. Só que agora eu vou fazer em outro aspecto. Vou fazer em ferramentas de infoprodutos, né? Em carreira, enfim. Bom, eu desejo todo o sucesso do mundo. Espero que as pessoas tenham a oportunidade de sentar com você e conversar. Se você um dia tiver a oportunidade de sentar e ouvir o que ele já fez, o que ele fez para chegar lá, como que é o currículo dele, tá? Você não vai acreditar no que essa pessoa que está aqui do meu lado fez. E é um orgulho para mim saber que tenho pessoas como você que me assistem, tá? Eu realmente estou muito feliz de estar fazendo essa entrevista, esse bate-papo aqui, de poder contribuir de alguma maneira, nem que seja uma maneira pequena, para essa sua nova fase na sua carreira, tá? E, enfim, eu realmente sou só gratidão nesse momento. Eu queria também agradecer, Marco, porque assim, antes de nosso primeiro encontro, eu vi toda a sua entrevista com o Conrado, vi outras, e eu percebi uma grandeza em você, uma grandeza de alma. Realmente alguém que está a fim de ajudar as pessoas, e o nosso encontro comprovou isso, na hora que você me aceitou no Facebook, apesar de estar quase no limite lá dos 5 mil. Acho que provou que você está realmente disponível a ajudar as pessoas, e aí, eu acredito que você atrai pessoas assim. E para mim também é uma grande satisfação ter encontrado uma referência em marketing digital como você no Brasil. Legal. Bom, pessoal, acompanhe o professor Johnny. Provavelmente eu vou deixar aqui abaixo o LinkedIn, o Facebook, enfim, os dados para você encontrar o professor.
Espero que você siga e você que de repente quer sentar, conversar com ele, os contatos vão estar ali, tá? Ele é super acessível, é uma pessoa incrível, vale muito a pena conversar com ele. Professor, obrigado, muito obrigado por esse nosso bate-papo e a gente vai estar aí nessa caminhada juntos e espero que a gente possa fazer muito mais coisas juntos aí, né? Além de entrevistas, enfim. Muito obrigado a você e satisfação aí estar interagindo com a sua audiência. Então tá jóia. Se você tiver alguma pergunta para o professor Johnny, pode deixar aqui abaixo no YouTube, tá? Que a gente vai responder no menor tempo possível, o professor também vai acompanhar. E se você quiser assinar o meu canal, aqui em algum lugar dessa tela tem um quadradinho escrito clique para assinar, só clicar nele que você pode assinar o meu canal e acompanhar mais vídeos como esse, tá certo? Um grande abraço do Michael Oliveira e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até logo.